Em paralelo, Marco Antônio visita Paola, que o convida a se acomodar. Ele comenta que imagina que ela não o esperava e pergunta se ela se lembra de que ele já esteve ali com seu pai, ao que Paola responde que sim, relembrando o dia em que ele provou o macarrão preparado por ela, e Marco Antônio elogia o prato. Paola menciona que o pai dele, Francesco, é um homem muito generoso, e Marco Antônio diz imaginar que Francesco tenha voltado outras vezes, observando Paola de modo incisivo, mas acrescenta que provavelmente ele voltou por causa do macarrão. E Paola confirma que o convida de vez em quando, perguntando por que ele faz essas perguntas. Ela questiona se Francesco sabe da visita, e Marco Antônio nega, pedindo então que eles conversem às claras, deixando no ar uma tensão que mistura ciúme e desconfiança. Paola concorda em iniciar a conversa, afirmando que está pronta para ouvir, e Marco Antônio, sem rodeios, revela que viu o pai Francesco almoçando com ela no restaurante, algo que Paola confirma com naturalidade, perguntando o que haveria de tão significativo nisso, ao que Marco Antônio responde que não existe nada demais, apenas quis mencionar, mas Paola, percebendo a tensão, pede que ele vá direto ao ponto. Marco Antônio então comenta de maneira quase provocativa sobre as constantes fugas do pai, e Paola, surpresa, questiona se ele acredita mesmo que Francesco foge de casa, reforçando que essa ideia é absurda. Em seguida, Marco Antônio, com um ar de desconfiança, pergunta se existe algo mais profundo entre Francesco e ela, mas Paola, serena, esclarece que entre os dois há apenas uma grande e sincera amizade, deixando claro que se ele está imaginando qualquer outra coisa, está muito enganado. Marco Antônio acaba reconhecendo que teve uma atitude impulsiva, dizendo que foi uma bobagem ter ido até lá, e pede a Paola que não comente nada com seu pai. Ela concorda em manter sigilo, abre a porta e o acompanha até a saída. E assim que ele parte, Paola, sozinha, reflete em voz baixa que Marco Antônio demonstrou ciúmes do próprio pai. Marco Antônio caminha pelas ruas, imerso em pensamentos, até chegar ao banco, onde Francesco chama e pergunta por que ele demorou tanto para chegar ao serviço. E o filho responde que precisou resolver assuntos relacionados à casa. Francesco então pede que ele cuide de suas obrigações e observa atentamente o comportamento do rapaz, percebendo algo diferente. Enquanto isso, Mateu continua sua longa viagem de trem, enquanto Maria suspira preocupada. Na fazenda, Gumercindo pede que Angélica chame a irmã para o jantar, mas Maria intervém, dizendo que não adianta insistir, pois Osana não vai querer descer, sugerindo que é melhor deixá-la em paz no quarto. Porém, Gumercindo insiste que quer a presença da moça à mesa. Leonora se oferece para levar o prato até ela, mas ele, contrariado, diz que parece que ninguém ouviu seu pedido, e irritado se retira da mesa. No quarto, Rosana acaricia o filho quando Gumercindo entra e, com voz firme, avisa que todos a aguardam para jantar, mas ela responde que não tem fome, explicando que só jantará quando Mateu voltar, ao que Gumercindo lembra que ela sabe que Mateu não retornará. Mas Rosana, teimosa, insiste que continuará esperando o marido e pede que, quando ele chegar, a chamem. Sozinha, a jovem murmura para si que deseja apenas desencarnar, tamanha a dor que sente. Gumercindo retorna à mesa e, ao ser questionado por Maria, afirma que a filha dela está apenas fingindo, provocando a curiosidade de Angélica, que pergunta como assim. Maria decide ir ver a filha, mas Gumercindo a impede, pedindo que todos jantem em paz, e quando Angélica insiste em visitar a irmã, ele volta a negar, acrescentando que já previa algo assim desde o momento em que permitiu que Mateu deixasse a fazenda. Em outro ambiente, Marco Antônio comenta com Juliana que às vezes seu pai é capaz de fazer milagres, e ela recorda o momento em que Francesco encontrou seu filho perdido, mas Marco Antônio a corrige, dizendo que o menino é, na verdade, filho dos dois, e Francesco, orgulhoso, afirma que o garoto é um legítimo maliano. Marco Antônio, em tom de esperança, diz que o próximo bebê será um menino se Deus quiser, mas Francesco responde que, se vier uma menina, será recebida de braços abertos. Em seguida, Francesco comenta sobre a Madame Janete, que está viajando pela Europa, o que faz Juliana rir, e Marco Antônio, em tom de brincadeira, diz que parece que o pai torce para que ela não volte tão cedo. Francesco nega, explicando que não tem pressa, já que Marco Antônio ainda não terminou a construção da casa. Juliana declara que não quer morar na casa quando Janete regressar, e Francesco admite que é por isso mesmo que não se apressa. Marco Antônio pergunta se esse é o único motivo, e Francesco, intrigado, pede que ele explique, mas o filho desconversa dizendo que não é nada. Francesco encerra a conversa, afirmando que tem outras tarefas. Dá boa noite a Juliana e ao filho, caminha até seu quarto, abre uma gaveta e contempla mais uma vez a foto com Paola.
recordando um instante em que ela confidenciou aos pais que era apaixonada, e em pensamento reflete que, apesar de tudo, ele está muito vivo. Enquanto isso, Paola, em casa, questiona a si mesma se Marco Antônio realmente pensou que ela e Francisco estivessem envolvidos intimamente, reconhecendo que essa possibilidade já lhe passou pela cabeça em algum momento. Juliana tenta dormir, mas em outra parte da cidade, Mateus se aproxima da porta da casa de Francisco. Juliana desperta, levanta-se em silêncio e vai até a janela, abrindo-a sem fazer ruído. De longe, Mateus a vê e logo em seguida ela também o enxerga, sentindo-se tão próxima e ao mesmo tempo distante. Mateus chama por Juliana com voz baixa e ela pede que ele espere, descendo as escadas rapidamente e indo ao encontro dele do lado de fora da casa, onde a noite parece guardar segredos e reencontros. Juliana corre em direção a Mateus com o coração acelerado, envolve-o em um abraço intenso e se mostra radiante de alegria com a presença dele, enquanto Mateus a segura com força e declara seu amor profundo, confessando que jamais conseguiu esquecê-la, ao que Juliana, emocionada, responde que também nunca o tirou do coração. Juliana afirma que de alguma forma já sentia que Mateus tinha retornado e que seu coração sabia que ele a chamava, e Mateus confirma, dizendo que realmente estava chamando por ela. Em seguida, os dois se beijam de maneira apaixonada e se abraçam novamente, como se o tempo nunca tivesse parado. Enquanto isso, Marco Antônio dorme profundamente em seu quarto, assim como Francisco. Juliana, entre sussurros, revela que não sabia como conseguiria chamar Mateus e se surpreende por ele ter vindo, quase sem acreditar no que acontece. E Mateus, olhando-a com intensidade, diz que está ali apenas por ela, ressaltando que deixou tudo para trás. Juliana, confusa, pergunta o que ele quis dizer, e Mateus, decidido, repete que deixou absolutamente tudo. Ela, inquieta, pergunta se ele realmente abandonou a esposa e o filho, e Mateus confirma com firmeza. Ele então pede que Juliana não diga nada a ninguém, explicando que não suportava mais viver um dia sem ela. Mateus declara que veio para levá-la consigo, e quando Juliana pergunta se é para partir naquele momento, ele afirma que, assim que o dia amanhecer, deseja estar bem longe ao lado dela. Juliana menciona o filho que acredita ser deles, o que deixa Mateus momentaneamente em silêncio e visivelmente desconfortável. Ele pede que ela o escute, dizendo que sabe bem o que está prestes a dizer, e impede que ela vá buscar a criança, garantindo de forma séria que aquele menino não é filho dos dois. Juliana, abalada, questiona suas palavras, mas Mateus reforça a afirmação com convicção, assegurando que a enganaram e que a criança não é fruto do amor deles. Em choque, Juliana diz que não pode acreditar, sentindo o mundo desmoronar, mas Mateus a consola, abraçando-a com ternura enquanto ela chora. Com Marco Antônio ainda adormecido e alheio a tudo, Juliana, em meio a lágrimas, começa a arrumar suas malas, tomada pela decisão de fugir com Mateus. Antes de sair, ela para diante do suposto filho, observa o menino com o coração apertado e relembra angustiada as palavras de Mateus de que aquela criança não era deles. Mesmo assim, Juliana respira fundo, abre silenciosamente a porta do quarto e, sem despertar Marco Antônio, caminha determinada até Mateus. Ao chegar à porta de saída, olha para trás e contempla a casa de Francisco uma última vez, tomada pela uma mistura de saudade e medo, antes de encontrar o olhar de Mateus. Os dois trocam um olhar intenso e cumpliciado, e sem hesitar, Juliana foge com ele para recomeçar a vida. O dia amanhece, trazendo consigo um silêncio pesado. Na fazenda, Maria comenta que Rosana finalmente adormeceu, e Angélica pede que a deixem descansar, retirando-se junto com a mãe para a cozinha, onde Maria observa que Leonor ainda não chegou. E Angélica lembra que ainda é muito cedo. Maria começa a preparar a água para o café, confessando seu amor de que tudo isso acabasse acontecendo. E Angélica concorda, dizendo que todos na casa sempre tiveram medo de que Mateus fosse embora da fazenda, lembrando que agora esse medo se tornou realidade. Maria lamenta que Mateus não tenha se importado com o filho, e Angélica comenta que Rosana não acreditava que poderia prender Mateus para sempre com a criança, mas se enganou. A rotina da fazenda segue e todos retomam mais um dia de trabalho. Bartolo, ao lado de Leonora, comenta que ela não precisava voltar tão cedo para ajudar, mas ela insiste, afirmando que não seria justo abandonar suas responsabilidades. Bartolo reflete e, pensativo, diz que Mateus partiu, ao que Leonora responde que isso pouco importa, pois Mateus apenas foi cuidar de sua própria vida e, sem hesitar, recorda que ele abandonou a esposa, o filho e toda a herança, deixando Bartolo silencioso e mergulhado em seus próprios pensamentos.